Ao descer do céu e vir a este mundo, o nosso Salvador e Senhor Jesus teve por objetivo servir. Quando andou sobre as águas, Jesus não teve por objetivo mostrar que tem superpoderes. Jesus andou sobre as águas no objetivo de servir. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus percorreu todas as cidades, povoados e aldeias. Jesus, por sua graça e bondade, ele ensinava, ele curava, ele dava atenção para as pessoas. Jesus fez tudo isso no objetivo de servir. O próprio Jesus, após lavar os pés aos seus discípulos, ele diz: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, conforme o registro de João capítulo 13, o versículo 14. As irmãs Marta e Maria também tiveram uma vida dedicada ao serviço, uma vida dedicada a servir a Deus e servir as pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje, chamados para servir. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. A palavra de Deus, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, a seguir do versículo 38, nos traz a seguinte mensagem: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta e Maria tinham uma disposição voluntária para servir a Deus e para servir as pessoas. Note que enquanto Jesus ele percorria todas as cidades, povoados e aldeias, pregando o evangelho do reino, ele chega em Betânia, neste pequeno vilarejo, nesta pequena aldeia, e ali na casa de Marta e Maria, Jesus e seus discípulos são recebidos. O texto diz que Marta e Maria hospedam e recebem Jesus em sua casa. Portanto, nós podemos aprender algumas verdades preciosas para a nossa vida a partir da história do ministério e da vida de Marta e Maria. Primeiro, nós aprendemos com Marta a ter uma disposição voluntária para servir as pessoas. Antes mesmo que a igreja estabelecesse o ministério diaconal, Marta já era uma diaconisa. Marta servia as pessoas. Marta servia com voluntariedade. Marta servia com disposição. Marta se colocava ao serviço das pessoas. E a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, nos traz a seguinte mensagem: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Marta não tinha preguiça. Marta não se cansava de fazer o bem às pessoas. Portanto, nós aprendemos com Marta uma disposição voluntária para servir as pessoas. Segundo, nós aprendemos com Maria uma disposição voluntária para servir a Deus. Maria, ela estava aos pés de Jesus, ela dedicava o seu tempo para ouvir a Jesus. O texto diz que ela estava quedada, apaixonadamente e amorosamente, ela estava aos pés de Jesus, servindo a Jesus, oferecendo a Jesus a sua atenção, fortalecendo o seu relacionamento com o Senhor, aprendendo do Senhor. Nós aprendemos com Maria a ter uma disposição voluntária para estar aos pés do Senhor.
nós aprendemos com Maria a ter uma inclinação a Deus, nós aprendemos com Maria a sermos quedados a Deus, a sermos movidos para a presença de Deus, a sermos movidos para um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Portanto, nós aprendemos com Maria a ter uma disposição voluntária para estar aos pés do Senhor, uma disposição voluntária para servir ao Senhor. Diante dessas verdades, eu quero deixar, com base na palavra de Deus, no texto que lemos e na reflexão que fizemos, 2 desafios. O primeiro desafio é: sirva às pessoas. Marta tinha uma disposição voluntária para servir as pessoas. Ela hospedava as pessoas, ela servia água, ela servia alimento. Marta estava atenta às necessidades das pessoas e se colocava à disposição, ela se colocava prontamente a servir. Assim como Marta, nós somos chamados a servir as pessoas. Tenha disposição para ouvir as pessoas, tenha disposição para ajudá-las em suas necessidades, tenha um olhar atento, um olhar amoroso na direção das pessoas, assim como Marta, tenha uma disposição voluntária para servir as pessoas. Assim como Maria, o segundo desafio, tenha uma disposição voluntária para servir a Deus. Maria tinha uma disposição para estar aos pés de Jesus, para ouvir Jesus, para aprender de Jesus, para se relacionar com Jesus, para se aprofundar na comunhão com Jesus. Que a exemplo de Maria, eu e você, nós tenhamos disposição para servir a Deus. Congregue com frequência, leia a palavra de Deus todos os dias, ore a todo instante, conforme a palavra de Deus em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18, o versículo 17, orai sem cessar. Portanto, assim como Maria, tenha uma disposição voluntária para estar aos pés do Senhor. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome nesta hora. Querido Deus, nós te glorificamos por Jesus, que veio a este mundo para servir. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E nós, a exemplo de Jesus, nós não viemos ao mundo para ser servido, nós viemos ao mundo para servir. Como Marta, nós queremos ter uma disposição voluntária para servir as pessoas, ter um olhar atento na direção das pessoas para lhes fazer o bem, para lhes abençoá-las. Assim como Maria, nós queremos ter uma disposição voluntária para servir ao Senhor, para estar em Tua presença, para estar em Tua casa, para estar em oração diante do Senhor, para sermos quedados ao Senhor, para sermos inclinados ao Senhor, para sermos movidos ao Senhor, para fixar no Senhor as nossas afeições. Nós queremos Te amar, Deus, assim como Maria amava e servia ao Senhor. Assim como Marta, que nós tenhamos uma disposição voluntária para servir as pessoas, e assim como Maria, que nós tenhamos uma disposição voluntária para servir ao Senhor, e que a exemplo de Jesus, nós sirvamos a Ti e sirvamos as pessoas. Em Teu nome nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor.